Antes de começar, vamos orar? Espírito Santo, obrigado, Deus, por mais um dia, Senhor, estarmos aqui reunidos, Senhor, para ler a Tua Palavra, para sermos, Senhor, direcionados por Ti, Deus. Abre nossos olhos, nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a voz do Seu coração, Jesus. Ouvir, Deus, aquilo que o Senhor tem sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Nos revela, Senhor, palavras vivas, Senhor, palavra rema. Traz sobre nós, Senhor, algo novo, Deus, nessa leitura, que nós possamos ser transformados, Senhor, pela Tua Palavra. Em tudo, Senhor, nós te damos graças, Senhor, nos entregamos, nos rendemos, Senhor, a Ti. Em nome de Jesus, amém. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao dia 77. Hoje a gente vai estar lendo Juízes, do 7 ao 9. Quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui junto comigo nessa caminhada. Já estamos juntos aí há quase 80 dias. Olha só, é bastante tempo. Obrigada pela tua fidelidade ao Senhor. Que o Senhor possa te abençoar com muita força, muita garra, com muita determinação, muita alegria. E que você seja alcançado mais uma vez pela palavra do Senhor. Amém? Vamos iniciar então? Juízes 7. Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então, 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais. Faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele, no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levante-se e ataque o arraial, porque eu o entregarei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante Pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante Pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo e dizia: tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda, de maneira que essa caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa, a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo esse arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro dele. E disse-lhes: olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. E assim as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita, e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão!
e cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu na direção de Zererá, até Bet-Sita, até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem as águas do Jordão até Bet-Bará. Assim, todos os homens de Efraim foram convocados, e eles cortaram a passagem dos midianitas pelas águas do Jordão até Bet-Bará, e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb no rochedo de Oreb, e mataram Zeeb no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeeb a Gideão do outro lado do Jordão. Juízes 8. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele. Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de lhe dizer isso, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que estavam com ele, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos, e disse aos homens de Sucote: por favor, deem alguns pães para esses que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os chefes de Sucote disseram: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos pão ao exército que está com você? Então Gideão disse: por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna nas minhas mãos, rasgaria a carne de vocês com espinheiros e outras plantas do deserto. Dali Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei essa torre. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor com os seus exércitos, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente, pois 120.000 homens que puxavam da espada tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou aquele exército de surpresa. Zeba e Salmuna fugiram, mas Gideão os perseguiu. Ele prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e deixou todo aquele exército em pânico. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres, prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. E o moço deu por escrito o nome dos chefes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhes disse: vejam, aqui está Zeba e Salmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder para que demos pão aos seus homens cansados? E prendeu os anciãos da cidade, pegou espinheiros e outras plantas do deserto e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Salmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eles responderam: como você. Assim eram eles. Cada um se parecia com um filho de rei. Gideão disse: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. E disse a Jéter, seu primogênito: levante-se e mate-os. Porém o moço não arrancou da sua espada porque teve medo, pois ainda era jovem. Então Zeba e Salmuna disseram: venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Gideão foi, matou Zeba e Salmuna e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos deles. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós, tanto você como seu filho e o filho de seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. E Gideão continuou: mas quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê argolas do seu despojo. É que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então eles responderam: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles colocou ali uma argola de seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro, sem contar os ornamentos em forma de meia-lua.
os pendentes e as roupas de púrpura que os reis dos midianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam no pescoço. Disso Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali, adorando essa estola. E isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Assim os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e ficou morando em sua casa. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, lhe deu também à luz a um filho, e ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice, e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofra, cidade da família de Abiezer. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins, e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Juízes 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: Peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém: o que é melhor para vocês, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembrem-se também de que sou osso e carne de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos, que o seguiram. Foi à casa de seu pai, em Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim, e em alta voz gritou, dizendo: Cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei. Disseram à oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira respondeu: deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Jotão continuou: e agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubaal e a sua casa, e se o trataram segundo ele merecia pelo que fez, porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jerubaal e a sua casa, então alegrem-se com Abimeleque, e que ele também se alegre com vocês. Mas se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque que consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, onde ficou morando, porque estava com medo de seu irmão Abimeleque. Abimeleque havia dominado sobre Israel durante 3 anos, quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque. Isto aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal, e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles e os havia matado, como os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram sobre os altos dos montes
homens de emboscada contra Abimeleque, e eles assaltavam todos os que passavam pelo caminho perto deles. E Abimeleque foi informado disso. Gaal, filho de Ebed, veio com os seus irmãos e se estabeleceram em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. Foram ao campo, cortaram os cachos das vinhas, pisaram as uvas, fizeram festas, foram à casa de seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, filho de Ebed, disse: Quem é Abimeleque? E quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é ele filho de Jerubaal? E não é Zebul, o seu oficial? Seria melhor servirmos os homens de Ramor, pai de Siquém. Mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse esse povo na minha mão. Eu expulsaria Abimeleque. Eu diria a Abimeleque: multiplique o seu exército e venha lutar. Quando Zebul, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, ficou furioso e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e estão alvoroçando a cidade contra você. Levante-se de noite, você e o povo que estiver com você, e ponham-se de emboscada no campo. Levante-se pela manhã ao sair do sol e ataque a cidade. Quando Gaal, com a sua gente, sair para atacar, faça com ele o que estiver ao seu alcance. Assim Abimeleque se levantou de noite, e todo o povo que estava com ele, e se puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada do portão da cidade. Com isto Abimeleque e todo o povo que estava com ele se levantaram das emboscadas. Gaal viu aquele povo e disse a Zebul: Veja, vem gente descendo dos altos montes. Mas Zebul respondeu: Você está vendo as sombras dos montes, elas se parecem com homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse: Veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e uma tropa vem vindo do caminho do orvalho dos adivinhos. Então Zebul disse a Gaal: Onde ficaram agora as suas ameaças? Não foi você quem dizia: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este povo, o povo que você desprezou, pois sai agora e vá lutar contra ele. Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal, que fugiu dele, e muitos feridos caíram até a entrada do portão da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e seus irmãos, para que não ficassem morando em Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu ao campo e Abimeleque foi avisado disso. Então ele reuniu os seus homens e os dividiu em 3 grupos, e os pôs de emboscada no campo. Quando Abimeleque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e os atacou. Abimeleque e o grupo que estava com ele correram e tomaram posição junto à entrada da cidade, enquanto os 2 outros grupos atacaram todos os que estavam no campo e os destroçaram. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia, tomou a cidade e matou o povo que nela havia. Arrasou a cidade e espalhou sal sobre ela. Todos os cidadãos da torre de Siquém souberam disso e entraram na fortaleza no templo de El-Berite. Mas Abimeleque soube que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunido. Então ele subiu ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque pegou um machado e cortou o galho de uma árvore. Ele o levantou, pôs no ombro e disse ao povo que estava com ele: O que vocês me viram fazer, façam também vocês. Depressa! Cada um deles cortou um galho e seguiu Abimeleque. Puseram os galhos ao redor da fortaleza e os incendiaram. Assim morreram todos os que estavam na torre de Siquém, mais ou menos 1000 pessoas, homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, fugiram para lá. Fecharam as portas da torre e subiram ao terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para a incendiar. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa o moço, seu escudeiro, e lhe disse: Tire a sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. O moço a atravessou com a espada e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora, cada um para sua casa. Assim, Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito ao seu pai ao matar os seus 70 irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que haviam praticado. Assim, veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Muito bem, acabamos aqui então, dia 77. Eu aguardo você aqui amanhã para o dia 78. Que Deus abençoe sua vida.